Boa noite, meus amados e queridos irmãos, e é claro também aqueles que têm nos acompanhado em nossas lives. Nós damos as boas-vindas, boa noite a todos vocês. É um prazer renovado estar participando com cada um dos irmãos das delícias da Palavra de Deus. Eu quero iniciar essa nossa transmissão fazendo a leitura no livro dos Salmos, o capítulo de número 8. O Salmo de número 8 é um salmo que exalta a magnitude de Deus e, ao mesmo tempo, mostra a diferença que há entre Deus, o Criador, e os homens, a sua criatura. Salmo 8 nos diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca dos pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés lhe puseste ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Este é o salmo que mostra a glória divina e a dignidade do Filho do homem. Salmo de número 8. Apenas explicando aqui para os irmãos que quando o texto diz aqui, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, em outra tradução nós temos a palavra anjos. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que os anjos. Em nenhuma das traduções deva-se imaginar que exista entre o homem e Deus ou os anjos semelhança de essência. Não é isto. Aqui trata-se de conhecimento, trata-se de, inclusive, limitação, e por um pouco menor não significa que estão quase em paridade, nada disto. Apenas diferencia o que é poder e o que não é. Ou seja, Deus é poder, nós não somos. Deus tem todas as suas essências próprias da sua pessoa e nós temos apenas uma comunicação destes atributos sobre a nossa vida. Deus, diz a palavra, nos fez a imagem e semelhança de Deus. Pois bem, dada esta explicação, nós vamos convidá-los a que oremos ao Senhor nesse instante. Vamos buscar a presença do Senhor em oração. Senhor nosso Deus e Pai eterno e misericordioso,
Louvamos-te, Senhor, agradecemos-te por este momento que nos permites buscar a tua presença para te adorar, meditando também em tua palavra, falando contigo em oração, podendo entoar louvores que cremos sobe até os teus céus e diante de ti se manifesta como pleito de gratidão de cada um de nós. Rogamos-te, ó Senhor, que nos abençoes neste culto que te prestamos, sendo tu mesmo, através do teu Espírito Santo, a nos guiar e dirigir, e que este culto que intentamos te prestar e cremos estar prestando, seja aceito por ti, porque as nossas falhas impeditivas, os nossos pecados, nossa imperfeição, estão totalmente restauradas em Cristo Jesus, o teu Filho, que rasgou o véu do santuário e nos permitiu e nos permite estar em tua presença agora. Nós te oramos assim, certos de que o Senhor nos ouve e atende, por graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos e amados irmãos, eu tenho aqui o Salmo de número 67, que fala sobre o louvor que devemos a Deus, que devemos prestar diante dele por sua grandeza, rendendo graças. E é uma exortação para que não apenas os cristãos, ou não apenas aqueles que se dizem eleitos ou salvos, mas todas as gentes, toda a criação tem obrigação de louvar o Senhor. Salmo 67. Diz assim o Salmo: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Nós temos um hino que vamos entoar agora, e eu quero chamar a atenção dos irmãos para um fato. Hoje nós teremos conosco a nossa irmã Fernanda, que estará cantando posteriormente. E ela estará cantando um hino alusivo à reforma. Eu gostaria de lembrar aos irmãos que após a mensagem nós temos esta participação e devemos aguardar alguns instantes, poucos, para que ela entre na nossa live e assim louve a Deus conosco também. Quero lembrar isso. Então vamos cantar este hino agora, o hino 164. E talvez você pense assim, mas não vamos cantar um hino alusivo à reforma? Vamos sim, no final da mensagem, ok? Vamos cantar então o hino 164. Senhor, Deus da terra, Deus do céu.
Meus queridos e amados irmãos, o Salmo de número 4 é um salmo onde o salmista pede ao Senhor o livramento por bênçãos e recorre a Deus para livrá-lo das suas angústias. Salmo de número 4. Ele declara sua confiança em Deus e neste salmo Davi diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Que maravilha! Verso 1. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim. Ouve a minha oração. Eu quero passar para os irmãos alguns motivos que temos aqui para buscar a presença do Senhor. Nosso irmão presbítero Inácio, ele, hoje pela manhã, enquanto nós estávamos ouvindo o seminarista Everton, ele soube do falecimento do seu tio, um tio dele que veio a falecer. Então nós estamos pedindo que a igreja ore em favor da família do nosso irmão presbítero Inácio, seminarista Inácio, que está enlutada. Nossa irmã Maria Maia também passou uma mensagem agradecendo as orações dos irmãos e pede que continuemos orando por sua saúde, né? Tem sentido algumas dores, tem também um problema de pressão e a gente tem orado constantemente pela irmã Maria Maia, assim como estamos orando pelo pai da Cleni e pela família, né? Seus pais já idosos, o pai dela tem passado situação difícil. Vamos orar pela Fátima também, lutando com seu pai, agradecendo porque seu irmão está recuperando, né, daquele vício. Colocamos aqui também a Carol, né, com o seu irmão Gutenberg, oramos por ele, por esse moço, e vamos rogar ao Senhor que, sempre em nossas orações, que restaure a vida do Gutenberg. Nossa irmã Luciene, né, tem nos pedido que oremos em favor do Gutenberg e também do Marquinhos. Nós vamos continuar orando, sem dúvida nenhuma. A nossa irmã Norma deveria fazer a cirurgia hoje, estava tudo pronto, mas o médico teve lá, me parece que alguém com mais urgência precisou ceder a sala de cirurgia, o centro cirúrgico, a sala que estava prevista para isso, para uma outra pessoa. Então, um colega do médico utilizou isso e agora nós estamos no aguardo para saber
o dia e a hora exatos para que a gente possa levar a irmã Norma ao hospital, lá no Hospital Icaraí, a fazer a sua cirurgia. Nós também queremos pedir aos irmãos que não se esqueçam, eu acho que todo cristão lembra disso, né? Sempre. Não se esqueçam de orar pelas eleições municipais. Claro, pela nossa cidade, mas por todas as cidades do nosso estado, que têm sofrido com tantos problemas, né? Mas vamos orar prioritariamente pela nossa cidade, para que Deus coloque à frente da nossa cidade líderes que trabalhem para a comunidade, para melhorar as coisas que nós precisamos aqui. Quero continuar pedindo que os irmãos orem pelos pastores, que nós temos orado constantemente. Pastor Caio, pastor Cleandro, pastor Jeremias, pastor Jorge Correia, pastor Tocachique, pastor Hernandes, né? O Cleander, o Dorival, são vários pastores. E agora eu tive a notícia ontem de que o pastor Fausto, que foi pastor do nosso irmão presbítero Clair, né, quando ele morava lá estava sediado lá em Caxias, o pastor Fausto está muito mal, está grave, a situação dele é muito grave, foi entubado e Clair está muito preocupado com toda a igreja, todo o presbitério, né? Vou orar pelo pastor Fausto, ok? Deixa eu me ver aqui. Bom, vamos agradecer, né? Vamos agradecer a Deus. Só um instante, irmãos, porque antes eu quero acrescentar aqui mais alguma coisa. Renato e Marília agradecem a Deus por mais um ano de matrimônio. Ok? Diácono Renato. O nosso irmão Bonaire Júnior agradece a vida da Bruna, 15 anos, né? E com essa situação não pudemos fazer a celebração da maneira como foi prevista, mas toda a igreja, né, se uniu a esta família louvando pela vida dessa princesa, né, nossa princesinha, a Bruna, ok? Pessoa que nós temos um carinho muito especial. A nossa irmã Eliséia e Paulo também agradecem por mais um ano de matrimônio, porque o Renato, Marília, Paulo e Eliséia comemoraram no dia 31. O Paulo e a Eliséia comemoraram 39 anos de casamento. Me passou a perna. Eu não tenho isso tudo, não. Mas eu já tenho bastante, tá, Paulo? Eu vou te pegar, hein? Também queremos pedir oração pelos profissionais de saúde. Nós estamos aí um pouco ansiosos porque a tal segunda onda está chegando em muitos países, já chegou. Vamos orar para que Deus não nos permita passar por isso, ok? O nosso irmão Gleiber, lá em Portugal, pede que continuemos orando por Nessi, a sua sogra, a mãe da Ana. O nosso irmão Manuel Coelho, Manuel está lá em Paraty, pede que oremos por uma cirurgia que ele vai fazer na vista e Deus abençoe o irmão Manuel. A Maria Luísa agradece a alta da Vanessa, né, sua sobrinha, está de alta. E Lenilda continua pedindo pela saúde do seu irmão e também pelo pronto restabelecimento do nosso irmão João Damasceno. O Clair nos lembra aqui que, além do Fausto, ele pede também pela saúde dos irmãos Presbítero Pereira e Ofélia. Ambos estão acamados. Nós não sabemos
a razão pela qual estão acamados, mas nós vamos orar. E é claro, ontem foram realizadas várias lives, várias reuniões, vários cultos em todo o Brasil e fora do Brasil, em gratidão a Deus pelos 503 anos da Reforma. Muita gente chama de Reforma Protestante. Não está errado, mas a verdade é que esse termo protestante, ele provém do latim protestatio, e foi uma reunião que houve em 1529, bem depois da fixação das 95 teses. Então, houve uma dieta chamada Dieta de Espira, e nesse lugar chamado Espira, ali o rei Fernando I, era o líder, naquela época o rei tinha esse poder também, inclusive autorizado pela igreja. E o Carlos V havia determinado um movimento de contra-reforma que não poderia mais haver nada disso, né? No reino dele e onde ele tivesse domínio, e que para sufocar o movimento evangélico, o movimento reformado, melhor dizendo. Então, 6 príncipes, né, e 14 cidades alemãs se revoltaram contra isso, fizeram um documento e entregaram esse documento, esse protestatio, entregaram na Dieta de Espira ao rei Fernando I, que estava ali convocando aquela dieta em Espira para consolidar aquela decisão editada por Carlos V. E o que aconteceu é que eles apresentaram essa petição para que os direitos da Igreja Reformada tivessem os seus direitos confirmados, podendo se reunir normalmente, com várias situações favoráveis já conquistadas. E houve uma recusa e tal, e esse grupo de 6 príncipes, com essas 14 cidades alemãs, na verdade foram conhecidos, passaram a ser conhecidos como os protestantes, porque protestaram documentalmente. A partir dali, a reforma passou a ter essa alcunha de reforma protestante. Demorou um pouco para se unir essas duas coisas. Na verdade, nossa reforma, aliás, esses príncipes eram luteranos, né? Seguiam a igreja luterana. Então foram os luteranos que encabeçaram essa revolta, esse protesto. Então, de 1517 a 1529, né? 12 anos depois, a igreja assume essa postura de igreja evangélica reformada protestante, protestando contra a situação que havia, onde a igreja romana dominava política e religiosamente. E eles achavam isso um absurdo, um erro, né? Que a igreja não devia se envolver na política, que determinava tudo isso. Apenas assim uma pincelada de história para nós entendermos esse termo. Portanto, ontem comemoramos no mundo inteiro a reforma religiosa do século XVI e também o rompimento de um grande número de pessoas com a igreja que dominava, a igreja que nós chamamos de romana, né? A partir dali, então, igreja evangélica, reformada, protestante. Ok? Então vamos orar agradecendo a Deus, porque muita gente, desde Lutero para cá, e antes de Lutero, tem uma história pré-reforma muito interessante. Um dia a gente pode fazer alguma coisa sobre isso aqui. Tem dado a vida, essa gente tem dado a vida, tem se entregue de maneira extraordinária ao movimento de restauração do homem. Então vamos orar também por isso, ok? Oremos então, irmãos. Amantíssimo Deus, Senhor nosso,
queremos neste momento rogar ao Senhor que visites a cada um desses irmãos e amigos que estão enfermos e através destas petições revelaram fé e confiança no Senhor. Pedimos, ó Deus, que os visites e os abençoes. Os nossos irmãos que estão agradecendo por mais um ano de matrimônio, mais um ano de vida também. Nós te rogamos que preserves, ó Deus, as vidas destes teus servos, de forma a que, por muitos anos mais, eles venham diante do Senhor agradecer essa bênção e essa dádiva, porque a vida está em tuas mãos. Só o Senhor nos-la dá, só o Senhor sustenta e abençoa. E nós te louvamos juntamente com esses irmãos. Nós pedimos a Deus que estejas cuidando dos profissionais de saúde. Estejas, ó Pai, nos abençoando com o extermínio deste vírus que tem trazido tanto transtorno para a humanidade. Mas também te pedimos que nos dês paciência e fé suficiente para acalmarmos o nosso coração, sabendo que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Que nenhum de nós venha a se desviar da fé, que nenhum de nós deixe de reconhecer a tua soberania, teu poder, a tua economia divina, sabendo que em todas estas coisas o Senhor tem um plano, ainda que insondável, maravilhoso. Nós te oramos assim, agradecendo a Deus pela restauração de alguns irmãos, te agradecendo a Deus por esses momentos que nós temos e rogamos também que o Senhor nos permita considerar na tua palavra aquilo que é de importância para a nossa vida moral, espiritual e também na nossa vida física, nas questões existenciais. Obrigado a Deus, obrigado pela vida dos reformadores, obrigado pelas vidas daqueles que se engajaram, lutaram e ainda hoje lutam por manter viva esta chama evangélica, esta chama reformada, esta chama protestante, num protesto veemente contra as coisas do mal e um desejo ardente de ver a tua igreja cada dia mais repleta de graça, misericórdia e poder no Espírito para realizarmos a tua obra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, quero ler um texto aqui com os irmãos. Aliás, 3. 1, 2, 3, 4 textos. Bom, vocês vão logo matar a charada, né? Porque o primeiro texto que eu quero ler é em Abacuque. Que nos permitiu receber a graça de Deus o texto de Romanos 1,17. Primeiro vamos ler Romanos 1,17, depois leremos Abacuque. Visto que a justiça de Deus se renova no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Agora vamos, antes de ler Abacuque, vamos ler Gálatas. Gálatas capítulo 3, verso 11. Gálatas
capítulo 3, verso 11. É evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? O justo viverá pela fé. Agora, Hebreus 10, 38. Hebreus 10, 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Agora Abacuque, capítulo 2, verso 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Eu retorno para o texto de Romanos, capítulo 1, 17, que é o texto mais conhecido quando nós tratamos da reforma, né? Romanos 1, 17. Visto que a justiça de Deus se renova no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Meus queridos, eu recebi ao longo da semana muitas mensagens de grupos, de amigos, de cultos realizados, inclusive ontem, vários cultos, várias lives, referindo-se à reforma, referindo-se à reforma. Muito bem. Todas as mensagens, todas as lives, todas que eu recebi e que eu acessei, todas elas falavam sobre os 5 pontos da reforma, que há um tempo atrás, bastante tempo atrás, não se falava em 5 pontos, falava-se em 4, né? Que vocês conhecem bem, está em latim, nós traduzimos para o português também, muito facilmente, porque é muito parecido. Então, sola gratia, só a graça. Solus Christus, só Cristo. Sola fide, só a fé. E sola scriptura, ou seja, só a escritura. Eram esses 4 pontos. Depois de um tempo, alguém inseriu só lhe deu glória, ou seja, glória só a Deus. Pois bem, nós hoje temos estes 5, chamado de 5 solas, né? Em latim. Todos falaram sobre esse assunto. Só a Escritura, só a fé, só a graça, só Cristo, só glória só a Deus e tal. Todos os cultos, todas as mensagens foram a respeito disso. E eu confesso que eu me senti movido, né, a falar também sobre isso. Assim como a gente fala no Natal sobre o nascimento de Jesus, faz relações sobre isso, cantamos hinos de Natal. Então, mais ou menos como aquele hino de final de ano, né? Rompe a aurora, vai-se embora. Se a gente não cantar isso, o povo fala, não, tem que cantar todo ano mesmo. E a gente não enjoa. Eu me senti movido a falar sobre o mesmo assunto. Mas depois, olhando, avaliando, analisando, eu percebi que poucos falaram sobre o que eu vou falar. Ou seja, sobre essa frase, o justo viverá por fé. Porque foi esta frase que, vamos lá,
supostamente Lutero, falando supostamente porque a história fala, há registros de tudo isso, mas a gente não tem certeza absoluta, mas os registros dizem isso, que Martinho Lutero estava subindo uma escada chamada Scala Sancta, de joelhos, orando, rezando, principalmente o Pai Nosso. Em cada degrau, ele subia de joelhos, começou lá embaixo, subindo, e ali ele orava, aí subia outro degrau, orava de novo, em favor da alma do seu Pai. Olha bem, essa escada, chamada Scala Sancta, supostamente surgiu em Roma, vinda de Jerusalém, de forma miraculosa, sendo a escada onde estava Pilatos. Você vê que a criatividade dessas igrejas de hoje em dia, elas ficam devendo a criatividade da religião do passado, né? Imagina você, aquela escada onde Pilatos lavou as mãos e que ali ela foi transportada miraculosamente para Roma, lá de Jerusalém, e essa escada estava lá e as pessoas subiam nela de costas, de joelhos, eu sei lá de que maneira, andando normal, fazendo suas petições. Conta-se que Lutero, isso é histórico, viu, irmãos? Isso aqui não é invenção, não. Conta-se que Lutero, do meio para cima, ele ouviu uma voz e a voz dizia: isso tudo aí é bobagem. Ele pode ter sido uma voz interior, como a gente às vezes ouve alguma coisa, sente o Espírito falando, não sei. Pode ter sido uma voz audível, sonoramente, mas a história é essa. Ele ouviu algo que lhe dizia: isso aí não vale de nada. O justo vive pela fé. Ele levantou-se, saiu correndo, foi procurar a sua Bíblia, lembrou de Romanos e lendo aquilo ali, ele teve o que nós chamamos hoje de aquele insight, aquela percepção rápida, imediata, poderosa, que faz toda a diferença, né? A palavra insight é uma palavra alemã que significa exatamente isso que eu falei. Ele teve aquele insight e ali ele começou a verificar que, contrariamente a esta expressão, havia muitas práticas na igreja a qual ele pertencia, ele era monge, que estavam em desacordo com essa determinação bíblica. Foi para Abacuque, foi para Gálatas, foi para Hebreus, e essa frase começou a martelar em sua mente, e em cima disso, ele compôs as 95 teses, as afixou na porta de Wittenberg. Nessa época, dia 31 de outubro, quando a cidade ficava fervilhando de pessoas que iam comemorar não apenas o dia de finados, mas o dia de todos os santos, né? O famoso All Hallow Days, All Hallow Days, ou seja, dia de todos os santos. Então, e daí apareceu o Halloween, né? Uma síntese mas essa é uma outra história, não quero contar essa história do Halloween, mas tem origem nesse dia de todos os santos, All Hallow Days. Então muita gente ia para lá. Então qual foi a ideia dele? Era comum colocar discussões, propostas para serem tratadas em lugar público, e ele escolheu a porta da igreja onde essas coisas aconteceriam, essas celebrações e tal. E o resto você já sabe. O justo viverá por fé. Outras traduções dizem: o justo viverá pela fé. Outra tradução diz: o justo viverá da fé. Da fé, pela fé, por fé. Não vamos considerar aqui as diferenças, né? Gramaticais, né? Vamos considerar o sentido próprio dessa expressão, fundamentada no livro de Romanos, que é uma
ideia exatamente idêntica ao texto hebraico, onde nós lemos também em Abacuque. Mas eu prefiro ir pelo caminho do grego, que é mais fácil da gente entender as coisas. Ainda que eu vá citar alguma coisa do hebraico, mas vamos ficar com o grego. O justo viverá por fé. Eu queria considerar com você essas 3 palavras que movimentaram o coração daquele homem e que deram início a esse movimento que perdura até hoje. Em primeiro lugar, o justo. O justo viverá por fé. Viverá da fé, pela fé. Quem é o justo? A Bíblia diz assim: não há um justo, nenhum sequer. E aí? Se não há entre os homens um justo, nenhum sequer, como é que pode um justo viver pela fé? Ninguém viveria. Então, quem é esse justo? Quem é o justo? Segunda a questão. O único justo que nós conhecemos, que nós sabemos, que não se perdeu na impiedade, assim como Adão, foi Jesus. Então, entre os nascidos de mulher, entre os homens nascidos de mulher, com a gestação pela união do homem com a mulher, normalmente. Não há, nunca houve, nem haverá nenhum justo. Adão tinha alguns traços da justiça, mas vamos ver isso mais à frente. Então, Jesus, a palavra grega dikaios, que é traduzida por justo, ela se refere à justiça, mas à justiça perfeita, um justo perfeito. Como é que pode haver um justo entre nós, independente do seu nascimento humano? É possível? Sim. Porque entre os nascidos de mulher, entre os homens, não há um justo, mas todos aqueles que são chamados e pela fé se unem a Cristo são justificados, se tornam justos. Então, se você é um eleito de Deus, você é justo. Se você é salvo em Cristo Jesus, você é justo. É sobre esse justo que Paulo está falando. É sobre esse justo que Paulo está falando. Mas aí nós temos um problema. Um problema exegético. E sobre qual justo Abacuque estava falando? Se Jesus não tinha vindo. Sua mensagem não tinha sido pregada daquele jeito. Os hebreus esperavam um reino messiânico, mas um reino político, humano, com traços de divindade, mas humano. E aí, como é que fica? A solução é a seguinte, é que a palavra emuná, na língua hebraica, ela é traduzida como fidelidade. E a palavra dikaios, fala sobre o justo, tem também este conceito em si, de fiel, de fidelidade. Portanto, nós inferimos o seguinte, depois de estudar bastante sobre esse assunto, consegui chegar à seguinte conclusão, dada pelo Espírito Santo ao meu coração, de que esse justo aqui é Jesus. O justo fará viver. Se não me falha a memória, a Bíblia do King James, do rei James, traduz assim, tem uma tradução idêntica. O justo fará com que nós vivamos pela fé. Fé plantada por ele,
para aceitá-lo e assim termos a vida. Mas não apenas a vida eterna, que é a base fundamental, mas aqui na terra também. Então vamos lá. A Bíblia diz que nós amamos porque Deus amou primeiro. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a fé não é nossa, é dom de Deus. Então Ele planta a fé para que nós a utilizemos, né, na confiança de que Ele, como Redentor, há de nos redimir. Por isso é que Paulo chama os cristãos de santos, separados, a todos eles, desde que estejam ligados a Cristo, o justo. Então, na verdade, é o justificado. A palavra justo aqui tem esse conceito, mas justificado pela fidelidade, como está lá na palavra emuná, fidelidade de Deus. Então, na verdade, o que Abacuque está dizendo é o seguinte: aquele que é justificado por Deus, veja bem, o que Abacuque está dizendo é isso. Aquele a quem Deus justifica por ser Deus fiel a si mesmo, esse viverá. É claro que os babilônios haviam dominado Israel. E nessa época, uma das intenções de Abacuque, claramente a gente vê isso, é incentivar o povo a não duvidar da fidelidade de Deus pela qual eles viveriam. Correto? Era essa a preocupação de Abacuque. Vocês são justos porque estão justificados em Deus. Deus os justifica. Justificou o seu povo. E Ele fará com que o seu povo viva. Ou seja, sobreviva. Suplante o inimigo. E eram os babilônios. Essa era a mensagem de Abacuque. E que agora Paulo utiliza com um sentido, não vou dizer mais elevado, mas um sentido diferenciado messiânico. Então ele diz: o justo viverá por fé. Por que que no texto que nós lemos, um outro texto que nós lemos, diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Porque o soberbo não se humilha. O soberbo não se curva diante do Senhor. O soberbo está mais ou menos parecido com a situação de Miriam e Arão. E Deus falava por Moisés e eles se levantaram e disseram assim: mas espera aí, Deus fala conosco também. Por que que só Moisés faz isso? O resultado foi a lepra de Miriam. Deus é quem escolhe, Ele é quem determina. Então, se Ele diz que para que sejamos justos, temos que utilizar desta fé que Ele mesmo nos dá, para que crer na ação vicária de Jesus, nós fazemos isto. E ao fazermos isto, nós somos tidos como justos. E aí nossa vida será dirigida por Deus. Aqui, e ela será plena na eternidade. Agora, irmãos, a justiça não é nossa. O texto diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, então não é a justiça nossa. Não é porque nós nos achamos justos que nós vamos sobreviver. É a justiça de Deus que atua em nós que nos faz viver. É a justiça de Deus. E a justiça do Evangelho. O que é o Evangelho? Jesus. Então a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. Então, a justiça de Deus se manifesta através da salvação, através da eleição, através da graça, através da soberania e da economia divina. Eu não quero aqui levantar uma questão sobre arminianismo, calvinismo, plano insondável,
amor e perfeição. Eu não quero que essas coisas se choquem, porque o arminiano crê na salvação em Cristo Jesus. O calvinista também crê na salvação em Cristo Jesus e só nele. Não há outra forma de nos justificarmos que não seja a fé no justo, que nos justifica. E a partir daí nós passamos a viver, ok? Não estou preocupado se a teoria arminiana dá prerrogativa ao homem de escolher ou não, o calvinismo, que diz que o homem eleito desde toda a antiguidade, não há como fugir disso. Eu não estou preocupado com isso, porque no final das contas, quem estará ao lado de Jesus para toda a eternidade será aquele que for justificado por ele, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Você crê nisso? O resto é balela, o resto é bobagem. Porque aquele que crê nisto que eu falei, o Espírito Santo o usará para a glória de Deus e para a nossa edificação. Então, quem é o justo? O justo é Jesus. Mas Jesus nos justifica. E aí nós passamos a ser os justos do Senhor, os justificados de Deus. E a nossa vida, aqui e agora, e na eternidade, ela será selada pela fé. Então vamos continuar. Já sabemos alguma coisa sobre o justo e sobre a justificação. Então, ó, o justo viverá. Viverá como? Viverá onde? Que tipo de vida é essa? Recentemente eu falei à igreja e falei sobre o termo vida, que nós temos o termo grego bios, que significa vida, é vida em geral. A árvore tem vida, né? O cachorro tem vida, nós temos vida em termos de existência física, mas quando o texto aqui fala sobre viver, usa a palavra zoe e não usa a palavra bios, usa a palavra zezetai, que vem de zoe. Zoe significa vida plena, perfeita, vida dada por Deus. Uma vida com todas as nuances próprias da vida que Deus nos deu quando nos criou. E depois tivemos o grande problema criado por Adão, pela Eva também. Mas a primeira vida dada a eles era a vida zoe. E eles trocaram zoe por bios. E não fora a ação redentora de Jesus, era assim que nós existiríamos. Apenas existiríamos. Como os animais, como as plantas, como as flores, como os peixes, como as aves. Mas não. Essa palavra zoe, que está aqui, é zezetai, significa que o justo viverá, não apenas aqui, com a graça e sob a graça de Deus, mas também na eternidade. Nós temos um tratamento especial sobre os justificados. Deus é misericordioso e cuida de todos, trata de todos. Vou dar um exemplo para vocês. 10 homens foram procurá-lo para serem curados de lepra. Deus curou quantos? Os 10. Isto é um favor comum. Deus cura o macumbeiro, o espírita, o católico, o evangélico, cura o cabra que adora Iemanjá, cura Deus. Ué, pastor, mas cura? Cura. Deus tem amor por suas criaturas. Deus ama a sua criação. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, tudo que ele puder fazer para preservar a vida
Ele fará, desde que não interfira nos seus planos insondáveis de conduzir a humanidade. Então, aqueles 10 homens foram curados, 9 voltaram. Olha, um voltou, 9 não voltaram. Sobre aqueles 9, foi manifestada sobre eles a graça comum. A graça que nós chamamos de comum, coletivo, uma graça assim como o sol. O sol não nasce só para o evangélico, ou para o crente da igreja romana, ou sobre os que têm seus cultos animistas e fetichistas. Não, o sol nasce sobre todo mundo. A chuva cai e abençoa todo mundo. Deus cuida de todo mundo, mas dos seus, ele cuida de maneira diferenciada. Ele tem um trato diferenciado para com os seus. A gente percebe isso em toda a história de Israel. Toda a história de Israel. Os servos de Deus, aqueles que se afinam com Deus, são chamados por Deus, são eleitos em Cristo, que são salvos pela fé, esses passam pelas mesmas agruras dos homens, mas passam diferentes. Sua fé lhes sustenta, sua humildade agrada o coração de Deus, o Senhor cuida do seu espírito, cuida da sua mente. Muitas vezes pode parecer que Deus não está preocupado com o fulano ou com o Beltrano, que está com Covid ou deu um câncer, seja lá o que for, mas Deus nunca deixa de tratar de forma diferenciada com os seus. Uma forma miraculosa, extraordinária, insondável, mas todos que são do Senhor não precisam temer as coisas que acontecem no mundo. Não precisam temer autoridades que são cruéis. Não precisam temer poderes. Não precisam temer. Tem que respeitar os poderes, as autoridades, mas não precisa temer as enfermidades, as doenças, as torturas, perseguições, nada disso. É mais ou menos como Paulo e Silas na prisão. Vocês acham que João Batista duvidou do amor de Deus, da proteção divina, só porque foi decapitado? E os milhares de irmãos que se entregaram, se voluntariaram para serem torturados? Não foram 100 ou 200, foram milhares e milhares e milhares ao longo da história. Pessoas que nunca duvidaram de que Deus usaria a sua fé plantada no coração deles para que eles ficassem resistentes e resistentes como estavam, eles vencessem suas agruras vivendo. Vivendo como? A vida bios? Não, eu tenho certeza que minha vida vai ser preservada. Não, zoe. Vida plena. Vida que Deus dá para toda a eternidade em Cristo Jesus. Não esqueçamos que Jesus declarou de si mesmo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Me permitam fazer a citação em grego, não fiquem tristes comigo não. Diz assim: lego autor Jesus, ego e mi rerodós, kai realeteia, kai re zoe. Esse é o texto em grego. Significa exatamente isso, a tradução. E disse Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E quando ele fala vida, ele fala zoe. Então, por isso que eu estou dizendo que o texto aqui está falando vida, uma vida em Cristo. Então, o justo viverá, aquele que foi justificado pelo Senhor, ele viverá essa vida em Cristo, com Cristo, para todo sempre, na eternidade, reinando com Cristo. Então, o cristão precisa entender isso. Ele não é justo porque ele é muito bonzinho, que ele é perfeito, e ele faz um monte de coisa boa. Não, é justo porque Jesus, na cruz, o justificou. Então, você é justo, eu sou justo. E nós vamos viver nessa terra, nada poderá nos atingir sem que Jesus determine. E viveremos não só aqui, mas por toda a eternidade. E por mais que a morte tente nos enganar, nós teremos que dizer como Paulo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde? E aí que o apóstolo diz:
Tudo posso naquele que me fortalece. Quem me separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, prisão, o quê? Nada, nada pode tirar de nós a essência da vida, Zoe, que Deus colocou em nós quando nos justificou em Cristo, o seu Filho. Certo? O justo viverá pela fé, por fé, através da fé. Existem, como eu disse para os irmãos, várias traduções. Agora, um escritor antigo, eu não me lembro quando foi que ele nasceu, eu não estou lembrado agora, e quando ele morreu, mas ele era escritor, historiador, chamado Orígenes. Esse Orígenes, ele nasceu e morreu na Alexandria. Alexandria era um domínio do Império Romano, né? E ele nasceu ali, Orígenes nasceu ali. Agora, eu me lembrei que no ano... Só um minuto que eu vou lembrar. No ano 185 e morreu no ano 253. Morreu no mesmo lugar que ele nasceu, Alexandria. E o que acontece? Esse moço era um gênio. Esse moço foi conhecido como o Adamâncio. Adamâncio significa o homem de aço. Nada a ver com o super-homem. Mas esse moço, esse Eurígenes, era inteligentíssimo. Com 20 anos, ele já era líder, ensinando teologia, ensinando várias matérias. Era um moço que era muito abastado, família abastada, mas rejeitou tudo aquilo. No futuro, um camarada chamado, desculpa a expressão camarada, que às vezes eu fico... Um homem chamado Ambrósio, muito rico, acabou sustentando ele, porque com 30 anos, ele vivia uma vida, com 20 anos, ele já vivia uma vida monástica. Não usava sapato, não tinha sapato, não usava uma roupa só, aquela coisa toda. Não era voto de pobreza não, mas ele não admitia ser sustentado por quem não acreditava naquilo que ele acreditava. Então, o moço extraordinário. A vida de Orígenes é uma vida extraordinária. Vale a pena ler sobre Orígenes. Então, ele escreveu sobre muita coisa e ele fez uma interpretação desse texto aqui, dizendo o seguinte, quer dizer, ele não era perfeito, né? Não era perfeito. Era muito inteligente, teólogo, filósofo, escritor, mas não era perfeito. Então, ele faz a seguinte declaração: de fé em fé, o justo viverá por fé, e de fé em fé, né? Como está escrito. Esse de fé em fé, ele entendia que era da fé legal, veterotestamentária, da fé mosaica para a fé evangélica, de uma fé até a outra fé. Era isso que ele entendia. Não é verdade, não é isso. Com certeza não é isso. Ele deu essa interpretação, mas você poderia até pensar nisso. E não seria errado admitir isso. Mas não é o que está escrito. O texto não nos leva a pensar nisso. Um outro escritor também, muito famoso, chamado Tertuliano. Eu falo escritor, que eram escritores de cunho evangélico, tá? Escritores que trabalharam muitas coisas sobre o evangelho, tá bom? Ele dizia praticamente a mesma coisa,
que a fé era a do Velho Testamento para o Novo Testamento. Não era exatamente a expressão do outro. Fé legal para a fé evangélica, mas é do Velho para o Novo Testamento. Uma transição de fé. E era diferenciada. Deus não daria duas expressões de fé para o resgate do homem. Vocês vão ter um tipo de fé no Velho Testamento e outro tipo de fé no Novo Testamento. O que havia era separação de lei. Ainda que a lei, para ser cumprida, precisava de fé. Lutero já dizia que era uma transição, que aí também é uma coisa que me permite aqui, o Lutero, depois de 503 anos aí, discordar dele. Ele dizia que era a transição de uma fé fraca para uma fé forte, interpretando esse texto. Texto que ele mesmo usou e Deus permitiu que ele usasse na sua salvação. Ele interpretava assim, o justo de fé em fé, né? De fé em fé, como está escrito. E ele achava assim, bom, de fé em fé, você primeiro começa com uma fé fraca, fraquinha, depois vai aumentando, aí chega em outra fé. Não é isso também. O que nós entendemos é o que está escrito em Hebreus 12, que nós lemos, ou melhor, que nós vamos ler agora, Hebreus 12, que nós lemos Hebreus 10, né? 38. Vamos ler Hebreus 12, verso número 2. Olha o que está escrito aqui. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Esse texto está de acordo com a seguinte interpretação, que de fé em fé significa, desde o ato da redenção, momento da salvação, em que o Espírito Santo vem habitar, até o dia em que haveremos de nos encontrar com Jesus, esta fé ela tem um início e uma progressão, não em termos de importância, mas de aprendizado. Ela tem uma progressão no sentido de conquistas, compreensão do projeto de Deus. É uma fé gradativa. Nós recebemos a fé e começamos a vivenciar esta fé dentro do Evangelho. Por isso nós não podemos comparar a fé operosa, a operosidade da fé, com a fé salvadora. O que está escrito em Tiago é exatamente isso. Tiago diz, você diz que tem fé, mas está estacionado aqui, eu acreditei, e o resto agora já tem fé que vai até... Não, Tiago diz, a fé, ela é operosa, ela tem que começar a agir, a trabalhar, e ir até o fim. É isso que significa de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé. De uma certa forma, Lutero tinha razão de que a fé se fortalecia. Lembram que um discípulo pediu a Jesus, aumenta-nos a fé. E Jesus disse, olha, a fé é como um grão de mostarda. Vocês sabem que o grão de mostarda, na época em que Jesus falou isso, era o menor grão conhecido no mundo, existente no mundo. Alguém quis refutar a Bíblia dizendo que hoje a menor semente do mundo é do morango. E é verdade. Só que o morango é uma mutação. O morango é um trabalho feito por cientistas de cruzamento de espécies que gerou. Então, o morango não é natural. O morango foi produzido pelo homem, manipulado pelo homem, gerando uma semente menor do que o grão de mostarda. Mas Jesus diz o seguinte, de tudo que eu fiz, todos os grãos do mundo, eu sou o Senhor do mundo, eu sei que o menor é o grão de mostarda. Né? Se ele dissesse assim, mas um dia vocês verão que vai surgir um fruto chamado morango, que vai... Jesus não ia falar isso, certo? Então essa comparação que Jesus faz, de que o grão de mostarda, você pega um grão de uma semente de morango e planta,
Eu não sei se você já viu plantação de morango, ela é rasteira. Uma alturinha aí talvez de uns 15 centímetros, 20 talvez. Aquela rama se espalha. Agora a comparação que Jesus usou é da mostarda. A mostardeira, ela cresce e transforma-se numa árvore frondosa, enorme, maravilhosa, estendendo sua sombra sobre muita gente, sobre muita coisa. Alcança um tamanho imenso. E que Jesus diz, a fé é como um grão de mostarda. Então Lutero tinha razão no sentido de que ela vai se aperfeiçoando, aumentando, não que ela fosse fraca no início, mas porque ela é plantada por Deus, não pode ser uma coisa fraca. Deus planta em nosso coração e a partir dali nós temos a obrigação de viver uma vida que comprove que nós temos fé. É o que Tiago diz, mostra as tuas obras que eu vou acreditar na tua fé. Mas uma fé sem obras é morta, não existe. É isso que significa de fé em fé. E a palavra usada aqui, pisteuon, é originada da sua raiz, da palavra pistis, em grego, que significa fé. Então, o que o texto está dizendo é isso, que a fé salvadora, ela continua no homem até a redenção, mas ela se torna no homem uma fé mantenedora da esperança, mantenedora da firmeza, mantenedora da luta, da resistência. É isso que o texto está dizendo. Visto que a justiça de Deus se renova no Evangelho, Jesus é o justo, Jesus é o fiel, a palavra emuná, ele é a fidelidade, a justiça dele se manifesta em nossas vidas, porque ele é fiel, através de Jesus, a quem ele nos faz curvar pela fé que é plantada por ele mesmo, porque está escrito, e aqui a citação de Abacuque, o justo viverá por fé. E para mim não há diferença, a não ser em alguma nuance gramatical. O justo viverá por fé, o justo viverá da fé, o justo viverá em fé, pela fé. Não importa. O justo tem que viver e há de viver aqui, agora e na eternidade, mediante a fé, plantada por Deus em nós pelo Espírito Santo, vivenciada por nós na operosidade cristã diante de Deus e dos homens. Isso será para nós vida, não só na eternidade. O que muito cristão não entende é isso, que o exercício da sua fé, através da operosidade, lhe compra e garante vida plena, aqui e agora, e por toda a eternidade. Isso é uma mensagem maravilhosa, mensagem que Lutero entendeu com uma base profunda no fato de que não adiantava subir a tal da escala sancta de joelhos, não adiantava dar chicotada no corpo como ele fazia, né? O chamado flagelo. Ele entrava na sua cela, os quartos eram chamados de celas, e tirava a roupa, e com um chicote ele chicoteava o seu corpo na tentativa de se purificar diante de Deus. Tinha uma série de votos restritivos. Tudo isso era um domínio da igreja na época para submeter os súditos da igreja diante dos desvarios que aconteciam pela liderança da igreja já deturpada de uma maneira absurda na Idade Média. Então, nada disso ajudava, nada disso ajuda, por isso as 5 solas, sola Scriptura, sola Fide, sola Gratia, solus Christus e soli Deo Gloria, só isso e mais nada. E aí a igreja na época estava indo contra tudo isso, e aí o Senhor traz essa mensagem maravilhosa. Nós somos justos, justificados em Cristo Jesus,
Por causa disso, o Senhor plantou em nós fé salvadora. E esta fé, ela precisa ser gradativa no sentido de aprendizado, de aperfeiçoamento, santificação, crescimento. Como está lá em Efésios capítulo 4, o Senhor nos deu todos os recursos para isso, deu os homens dons, para que todos cheguemos à plenitude da perfeição do corpo do próprio Cristo. E isso só se faz com fé, e se faz pela fé, e uma fé constante, uma fé que não submerge diante de qualquer situação. Você é justo? Creia que você viverá dias abençoados e abençoadores aqui na terra, independente de qualquer coisa que aconteça. E ainda assim, estará na eternidade com Cristo Jesus. Se você é justo, e você entende isso, e você pela fé vive uma vida com Cristo e por Cristo, essa vida plena acompanhará você por toda a eternidade. E a base disso chama-se fé. Nunca duvide e seja feliz, seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Como eu havia alertado, nós vamos agora ouvir a irmã Fernanda, que vai cantar um hino alusivo à reforma, e eu espero que nenhum de vocês saia daí antes do cântico da irmã Fernanda, ok? Estou aqui procurando o nome dela aqui para convidar. Só um instante, irmãos. É muita gente aqui, por isso que eu estou procurando. Tem bastante gente aqui. Só um pouquinho, tá? Achei. Pronto. Já já estaremos com a nossa irmã aqui. Eu custei um pouco. Nós demoramos um pouco para achar aí a nossa irmã. Mas já achamos. Ela já está chegando aí para entoar esse louvor ao nosso Deus. Com certeza, ok? Só mais alguns segundinhos e a nossa irmã estará aí conosco. Quero lembrar os irmãos que na quinta-feira, aliás, na quarta-feira, às 2 horas da tarde, temos a live das senhoras, ok? Não esqueça. Às 2 horas da tarde. E às terças-feiras, às 19, não, às 17 horas, nós, nós estaremos com a reunião de oração, a reunião de oração dirigida pelo presbítero Inácio. E na quinta-feira, nós estaremos na nossa live, estaremos falando sobre o Pai Nosso. Eu quero aproveitar para agradecer aqui aos irmãos da igreja Sara Nossa Terra, lá no Rio de Janeiro, uma igreja grande. Segundo eu fui informado, são milhares de membros que tem lá, e eles estão assistindo às nossas lives, tá? Eles estão assistindo às nossas lives, e fui informado disso. Quero agradecer esse carinho, e esse apoio que os irmãos da igreja Sara Nossa Terra estão dando, né?
para nós. Deus nos abençoe rica e poderosamente. Irmãos, eu estou aqui, não estou conseguindo conectar a irmã Fernanda, porque vem aqui uma mensagem para aprovar, quando eu preciso da mensagem adicionar. Então, quando eu coloco apenas aprovar, eu não consigo. Então, vamos. Não estou conseguindo. Tem alguma coisa que não está me permitindo. Vamos ver. Vou tentar mais uma vez. Aqui. Ok? Adicionar. Vamos ver se. Hoje, antes dessa live, nós fizemos esse procedimento e correu tudo bem. Não sei por que razão agora não estamos conseguindo. Tá? Então, aparece a mensagem para aprovar e mais nada. Tá bom? Talvez tenhamos que mudar aí o telefone, tá? Não sei o que está acontecendo, mas então eu dizia o seguinte: nós estamos gratos aos irmãos que têm participado conosco, Manuel, o pessoal lá de Miguel Calmon, da Bahia, tá? Muita gente participando conosco das nossas lives. Eu vou tentar aqui, uma última vez, se eu consigo, né? Não estou conseguindo, alguma coisa aí não está funcionando, né? Ok, então acredito que nós vamos ter que deixar para o próximo domingo a participação com a nossa irmã, Fernanda. Uma pena, deixa eu ver, subiu aqui um ícone. Vamos ver se agora acontece. Realmente não estamos conseguindo, ok? Então vamos fazer uma oração, vamos louvar a Deus por tudo isso que o Senhor nos permitiu realizar em seu nome. Né? Agradeço aqui ao pastor Jurandir, agradeço ao meu primo, né? Que está lá no Rio de Janeiro, Edilson, e há tanta gente para agradecer, eu fico feliz por isso. Deus a todos abençoe. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, amado, eterno e querido Pai, nós somos gratos ao Senhor pela bênção de podermos estar diante da Tua presença para te cultuar. Senhor, nós queremos rogar-te que nos dês uma noite de paz, uma noite tranquila, de sono reparador, e que no dia de amanhã o Senhor reserve para nós experiências que venham a dignificar o teu nome e a edificar o teu povo. Rogamos a Deus que esteja abençoando a cada um dos teus filhos, solucionando os seus problemas, apontando solução para cada problema que surgir em suas vidas, porque sabemos que o Senhor tem prazer em nos conduzir para as coisas boas. Tua palavra diz que quando o filho pede a um pai um pão, o pai não dá uma pedra. Quando pede um pedaço de peixe, não lhe dá uma serpente. E o Senhor, que é Pai amoroso, também jamais deixaria de atender às necessidades reais, santas e nobres de cada um dos seus filhos. Portanto, nós estamos pedindo essa bênção. A bênção da provisão, a bênção da solução dos problemas existenciais, problemas de emprego, questões financeiras, relacionamento, tanta coisa, Deus, que pode acontecer e muitas vezes vão tirar a nossa fé. Não permita tal coisa. Fortaleça-nos, te rogamos, com o teu Espírito Santo. E agora, Senhor, derrama tu mesmo tua bênção sobre o teu povo reunido, não aqui
apenas, mas em todos os lugares em que o teu nome é reverenciado. Receber a bênção, irmão. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Prometo aos irmãos que assim que nós tivermos notícias da irmã Norma no seu dia, nós passaremos a todos os irmãos. Que Deus nos abençoe. Tenham todos uma boa noite.